Olá, muito bom dia para você. Já está no ar o Agroband, o seu programa rural de todo final de semana e nesse período um pouquinho diferente por conta aí do isolamento social devido ao coronavírus. O Amaro grava num canto, o Kleber França em outro canto, mas a gente junta tudo e faz aqui o programa da mesma forma, trazendo as informações do campo para você. Confira os destaques da edição de hoje. Comida mais tradicional do prato brasileiro, arroz e feijão, tem sofrido queda no Paraná. Crise causada pela pandemia atinge pequenos produtores. Entre os mais prejudicados estão os feirantes. Agrônomo da Emater fala sobre medidas para amenizar a crise e enfrentar dificuldades econômicas na agricultura familiar. Situação melhor na exportação de proteína animal. O agro é a mola propulsora da economia. Tem também as orientações sobre direito do agronegócio. Primeira geada do ano é registrada no Paraná. Isso e muito mais no Agroband, que está apenas começando. Olá, bom dia para você. Está começando mais um Agroband aqui pela sua TV Maringá para quase 80 municípios da região noroeste do Paraná. Mais uma vez, por conta da pandemia, eu gravando aqui da minha casa, o Amaro também gravando de outro cantinho. Bom dia, Amaro, bom dia a todos então. E vamos começar o programa de hoje falando sobre o arroz e feijão. Isso mesmo, a comida típica brasileira tem sofrido queda, mas não é de preço não, é no gosto popular entre os paranaenses. A tradicional dupla da culinária brasileira parece estar perdendo espaço nos pratos dos consumidores, pelo menos nos dos paranaenses. Qual que é seu prato favorito? Eu gosto muito de macarrão, principalmente com molho branco. Essa redução no consumo dos alimentos entre os cidadãos do Paraná foi apontada na pesquisa de orçamentos familiares, divulgada pelo IBGE. Entre 2002, quando foi feita a primeira edição do levantamento, e 2018, ano da atual referência do estudo, o consumo de arroz caiu 40%, enquanto que o feijão caiu pela metade. E o que explica essa mudança no hábito alimentar? Tem pessoas que estão fazendo dietas restritivas, bem restritivas, não consumindo o arroz e o feijão, acreditando que esses alimentos eles engordam, né, e acabam restringindo esses alimentos na dieta, e outros indivíduos que acabam optando por alimentos de fácil consumo. Outros dois dados da pesquisa reforçam a tendência pela busca de refeições menos calóricas, a redução de 51% de açúcar refinado e o aumento no consumo de ovo. Por outro lado, a opção pelos pratos prontos industriais também é evidenciada no levantamento, com crescimento de mais de 10%. Evitar os alimentos industrializados, que esses alimentos prontos de rápido e fácil consumo, eles acabam tendo muito sódio e muitos conservantes. Isso, com o tempo, acaba acarretando transtornos alimentares e muitas deficiências nutricionais. Mudanças alimentares podem até surgir, mas vai ser difícil mudar um gosto popular. Eu como bastante arroz, feijão, pode ser com ovo também, alguma carne, gosto bastante, prato simples. E olha só, falando em arroz e feijão, principalmente no sul e sudoeste do estado, fez bastante frio durante essa semana, né, Amaro? Pois é, Kleber, esfriou bastante nesta semana. Isto já mostra que nós estamos no outono, mas que o clima já começa a mudar. E os cuidados devem ser redobrados também no campo. Nós temos inclusive, Kleber, um vídeo aqui de um produtor de Mangueirinha, o seu Laércio Dalla Vecchia, que teve a lavoura de feijão atingida pela geada. Acredite, a geada da última semana. Vamos conferir o vídeo dele. Estamos na cultura do feijão. Estou com o sensor aqui na altura da cultura, está marcando menos 1,7 grau. Olha como ficou as folhas do feijão, ficaram completamente congeladas. Literalmente congelou as folhas, já está preteando as folhas, essas folhas vão cair. E pegou o feijão numa fase ainda crítica. Essas
As folhas são responsáveis por fazer o enchimento de grão na cultura do feijão. Agora, com essas folhas totalmente danificadas devido ao frio, nós vamos ter uma série de problemas com formações de grão, nós vamos ter uma série de problemas com tamanho de grão. E essa geada aqui, infelizmente, veio bastante prematura para a época do ano, pegou campos de soja, campos de milho safrinha, campos de sorgo. Pegou nós, produtor, numa hora que nós não estávamos esperando um frio tão prematuro assim pela época do ano. Mas é isso, nós vivemos numa indústria a céu aberto e cabe a nós, produtor, fazer a nossa parte agora, e assim que as condições climáticas permitir, vamos colocar novamente a semente na terra e vamos contar com o que vem de cima. Obrigado, amigos, e até mais. Tá aí o vídeo do seu Laércio, que foi prejudicado com essa geada inesperada. Nós estamos no mês de abril, nem começou maio ainda, e a gente já teve essa geada, né, esse frio, em algumas regiões do Paraná. Na nossa região mesmo, nós tivemos aí temperaturas de 9, 10 graus na última semana. A mínima foi bastante baixa se a gente for comparar com os últimos dias, né, dos meses, aí do início do mês ou dos meses anteriores, mesmo no início do outono brasileiro. E está vindo o inverno, tem que redobrar os cuidados na agricultura e também quanto ao coronavírus, né, porque vem as doenças respiratórias agora. Falando, Kleber França, na situação de coronavírus, o agronegócio também faz a sua parte na conscientização aos nossos amigos produtores, a você que está em casa. Hoje tem muita informação, inclusive, para o produtor rural, aquele que está sofrendo bastante devido a essa crise provocada por essa doença. E a Campos Verdes tem para a gente uma mensagem da Síntese AgroScience. Quem depende da natureza como nós, lida sempre com adversidades. Dentre todas, secas temporais, pragas. Esta parece ser a pior. Nunca vivemos um desafio assim. Mas cuidamos e vivemos do campo. Somos agricultores. Nossa luta diária é para produzir alimentos e nutrir a esperança. Por isso, #O Campo Não Para. Estamos preocupados com a saúde de todos os envolvidos, mas nossa missão é maior. E com todo cuidado e responsabilidade vamos seguir nesta batalha, na certeza de que este é mais um desafio que vamos conseguir superar. Assim, como sabemos que o sol vai nascer novamente, que o solo se renova e as plantas vivem seus ciclos. Essa tormenta vai passar. Força Agro. Juntos vamos nos reencontrar no campo. Síntese AgroScience. Soluções tecnológicas para o futuro do agro. Campos Verdes, trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. Agora a gente continua falando sobre esse coronavírus, esse problema aí que atinge todo o Brasil, né? Em especial, tem atingido também, sabe quem? Os feirantes. Isso, Kleber, tem inclusive o prejuízo, né, para alguns agricultores devido a esse coronavírus. Os feirantes, por exemplo, eles fazem, né, toda a produção ali na propriedade, os pequenos produtores, e dependem da venda nas feiras, né? Os feirantes precisam ir até os centros fazerem as vendas desses produtos, das hortaliças, enfim, dos produtos que eles estão produzindo lá no campo. E nós temos exemplo aqui de produtores de Maringá. Alguns municípios da região já liberaram, né, as feiras livres, mas alguns ainda não liberaram. E os produtores estão sofrendo amargamente com esta situação. Nós temos o exemplo aqui de um produtor do distrito de Floriano. A repórter Nádia Lopes conversou e mostrou o drama dele. Nós vamos conversar agora com o Nildo, que é feirante há 7 anos aqui em Floriano. E, Nildo, como o pessoal de casa pode perceber, aqui atrás existem algumas caixas que estão paradas, que você utilizava nas feiras, e agora dá até uma tristeza ver tudo assim amontoado. Parado. Já tem 30 dias tá parado aí não posso fazer nada. E se eu for vender aí, eles brecam eu. Se eu for em Maringá montar banco também, chega e toma, né? Então eu não posso fazer nada. Eu tô com um monte de conta ali, ó, pagar ali, tá ali, ó, financiamento do carro, água, luz. Meu nome tem até pro Serasmo já, entendeu? E já ligaram, falou que meu nome é pro Serasmo. Hoje mesmo já venceu mais uma conta do carro pra pagar e eu não tenho condição de pagar. Porque eu tô parado, não tem ganho, entendeu? Os vizinhos tudo sabem, isso aí é prova disso aí.
E para mim complicou a situação, entendeu? Que eu não tenho mais nada. Nildo, você tem família. Quantas pessoas que você tem que sustentar? Ó, eu tenho 5 crianças comigo, entendeu? E 2 com a minha esposa, a ex-mulher minha que mora lá em Arapuã, entendeu? Para frente vai Porã. Então nós somos em 7 pessoas, 9 pessoas na casa. E eu parado, aí fica difícil, né? E não tem renda nenhuma. E agora as crianças, né, ficam nessa situação também. Fica assim, sei lá, pede uma coisa um dia, pede outra, e eu vou fazer o quê? E a gente não pode fazer nada. Eu sou um pai de família, eu não vou lá roubar nada de ninguém, entendeu? Eu quero trabalhar. Eu queria que eles liberassem, né, para trabalhar, entendeu? Pelo menos feirante, né? E eu que monto a banca lá, eu não tenho licença nem nada, mas eles sabem isso aí, que eu preciso trabalhar. Eu tenho criança até com um problema de visão, entendeu? A prefeitura sabe, todo mundo sabe. E eles tinham liberado para mim trabalhar, porque eu dependo disso aí. Bom, esta é a reclamação do seu Nildo, feirante aqui do distrito de Floriano, e de diversas pessoas aqui do distrito e de toda Maringá que precisam de uma renda e que estão à espera, né? De uma possível reabertura do comércio para que as coisas voltem a funcionar, mesmo que seja parcialmente, mas que voltem, né, Nildo? Que volte a funcionar, entendeu? Volte a funcionar, eu sei que a regra deles está certo nesse momento aí, o prefeito tinha um negócio bom aí, porque se não fosse ter prevenido isso aí antes, né, podia acontecer coisa mais grave, né, então, numa parte ele fez bem, entendeu? Só que na outra parte tem que ver que a gente precisa trabalhar, né, que a gente não quer, assim, ficar pedindo, entendeu? Então eu tô aqui dando a cara para todo mundo ver que eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, não quero ficar parado. Eu tô enjoado de ficar parado, Deus ali, eu fico louco. Agora a gente vai ao nosso primeiro intervalo, não saia daí, daqui a pouco você vai conferir aqui no Agroband. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal fala sobre exportações do setor diante da crise mundial. Diante das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores com a pandemia de coronavírus, agrônomo da Emater passa orientações aos agricultores familiares. E ainda o quadro em que você participa com fotos e vídeos aí do campo é o AgroRec, já aqui no Agroband. E nós já estamos de volta aqui no Agroband e você está acompanhando o programa um pouquinho diferente. Nós não estamos, né, como habitualmente, no campo, a Mário e o Kleber juntinhos aí apresentando o programa. Estamos em ambientes separados devido aí ao isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Mas estamos aqui para trazer as informações ao amigo homem do campo, inclusive as orientações. Isso mesmo, Amor. Estamos de volta com o Agroband, agora a participação do nosso amigo, Dr. Henrique Jambinski. E eu estive lá conversando com ele sobre essa questão aí, as dúvidas dos produtores rurais. E mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro, um esclarecimento sobre direito do agronegócio, com o nosso amigo aqui, o Dr. Henrique, que sempre está disposto a nos atender, a esclarecer as dúvidas, principalmente aí de você, produtor, você agropecuarista. Bom dia, doutor. Bom dia, Clebinho. Vamos então à pergunta de hoje. Meu irmão fez um financiamento de custeio agrícola Pronaf, atrasou um mês a quitação. Qual a taxa de juros o banco pode cobrar durante este período? Então essa é uma pergunta que veio para a gente e o doutor Henrique esclarece. Bom, vamos lá, Clebinho. Olha só, todo mundo já atrasou uma conta na vida, seja uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de carro, e sabe que tem a diferença entre você atrasar uma conta de consumo e uma conta de banco. Quando você atrasa uma conta de consumo, Kleber, ninguém fica preocupado. Todo mundo já atrasou uma conta de água, uma conta de luz, sabe que no mês seguinte vai vir uma multa pequenininha, vai vir um juro pequenininho. Ao mesmo tempo, quem já atrasou um cheque especial,
quem já atrasou um cartão de crédito, quem já atrasou um financiamento de carro, sabe que a dívida vira uma bola de neve. Agora, por quê? Se é o Código de Defesa do Consumidor que rege as contas da mesma forma, seja uma conta de consumo, seja uma conta de banco. A resposta é bastante simples. Não era para ser diferente. Os juros devem ser semelhantes, juros baixos e encargos baixos. Agora, no caso do crédito rural, ainda mais Pronaf, como ele fala, os juros são menores ainda. Para você ter uma ideia, o juro máximo que pode ser cobrado num caso de crédito rural por mora, juro de atraso, é de 1% ao ano. Então você imagina, esse contrato de Pronaf ele já tinha uma taxa de juro. O juro do Pronaf costuma ser baixo. Então digamos que fosse um juro de, por exemplo, 8% ao ano. A partir do momento em que você atrasou, o máximo que o banco pode colocar de taxa é mais 1% ao ano. Então era 8, 8 mais 1 dá 9. Então durante esse um mês que ele atrasou, o que ele vai pagar é uma fração de 9% ao ano. Não é 9% ao mês, Clebinho. É uma fração, é 9% ao ano de juros. É o 8 original mais 1% de juro de mora. O produtor não deveria ter medo de quando atrasa, porque os encargos deles são baixos. O máximo que se pode cobrar, multa de 2%, mais 1% ao ano de mora. Lembrando que se o produtor atrasou porque perdeu a capacidade de pagamento por quebra de safra ou por problema de mercado, nem isso pode ser cobrado. Porque se ele tiver em atraso, porque ele teve quebra de safra ou porque ele teve problema de mercado, o banco tem que prorrogar o contrato e aí é com taxa zero de juro e encargo de mora. E depois das orientações do advogado Henrique Jambischi, agora tem aquele quadro em que os nossos telespectadores participam, interagem, enviando vídeos para a gente aqui no Agroband sempre, né? Tradição já de 3 anos fazendo esse trabalho, ajudando a gente a produzir o programa, né, Kleber? Isso mesmo, Mário. Agora o AgroRec no ar. E vamos para mais um AgroRec. Quem também participa é a Sandra de Maringá. Ela enviou as imagens das pimentas mexicanas e desta estranha fruta chamada noni. Tem a participação do Oliveirinha. Grande radialista. Agora a plantação de buchas do amigo Marcelo Mendonça, de Marialva. Um abraço para ele e para o pai dele, o Valdenil, mais conhecido ali em Marialva como Corró. De Astorga vem essa bela imagem do Amarildo e Luiz Vitório Vendrúsculo. Essa deliciosa picanha, filmada pelo amigo Diogo Zuliani, da comunidade do Guerra, em Maringá. Para encerrar esse belo coral da Cooperativa de Maringá. Tá aí o AgroRec, você também pode enviar a foto, o vídeo, aquele flagrante que você fez aí no campo.
E o Kleber França fala de que forma, Kleber? Muito fácil, é só enviar para a gente os flagrantes para o número que aparece aí no seu monitor, cai direto no meu celular e a gente coloca aos poucos, vai colocando aqui. Então você vai ajudando a produzir então o Agroband, principalmente nesse momento de pandemia, né, Mário? E agora a gente vai para mais um intervalo aqui no Agroband. Não saia daí não, daqui a pouco você vai conferir. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal fala das dificuldades do abastecimento interno, mas do bom momento para as exportações. O Agroband volta já já. Pessoal, todos vocês sabem que a pandemia do Covid-19 afetou a todos, né? Afetou a economia do país como um todo, inclusive na agricultura. Embora a gente saiba que a agricultura não para, que o agronegócio continua, mas aqueles produtores que produzem alimentos que vão direto à nossa mesa, principalmente então os olericultores, ou seja, aqueles que produzem as verduras, os legumes, estão com dificuldade. Embora organizados em cooperativas e associações, né, estão se organizando para poder atingir um mercado diferente. Ou seja, o governo, através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, está propondo alguns editais, então logo sairá, então precisa estar atento aí você que é dirigente de associações cooperativas, procure a SEAB, que logo sairá um edital onde haverá uma oportunidade de ajuda na questão da comercialização. Porque vários produtores entregando nas escolas, como as escolas não têm aula, então houve aí uma diminuição. Embora o governo também, apoiando através da Secretaria de Educação, está recebendo esses alimentos, principalmente então os hortifrutigranjeiros, estão recebendo para poder doar para as famílias levarem, para os alunos levarem terem a merenda em casa. Mas a quantidade é muito pequena, então o comércio foi afetado como um todo. Não é só os olericultores não, nós temos aquicultores, ou seja, aquele que produzem os organismos aquáticos, a piscicultura, o peixe, que perdeu a grande safra deles. Por quê? A quaresma é o tempo que eles mais conseguem comercializar. E infelizmente esse ano eles não tiveram essa oportunidade. Aqueles que comercializam em feiras então estão muito mais dificuldade. Porque as feiras hoje estão voltando em alguns municípios aqui na região. Mas o principal município, Maringá, que teria a maior comercialização, ainda não foi liberado, então eles estão com dificuldade. Inclusive nós temos produtores de queijos que estão com dificuldade de colocar o seu produto porque só dependiam da feira do produtor. A possibilidade, eles estão procurando, e a Emater está auxiliando, a fazer a venda por WhatsApp, pela internet e para entrega a domicílio, delivery. Então alguns produtores estão adequando a sua produção, a sua organização para fazer isso. Só que eles foram também pegos de surpresa. Então tem vários produtores que tiveram perda de quase mais de 50% daqueles que eles já tinham plantado. Porque eles fazem um planejamento de plantio semanal, quinzenal. E aquele já estava pronto para ser comercializado e não teve comércio. Então perderam. Isso vai afetar a sua renda bruta anual. Se continuar muito mais tempo esse isolamento social, com certeza esses prejuízos aumentarão. Mas a Secretaria da Agricultura está atenta. Então está procurando saídas para que consiga fazer essa comercialização desses agricultores familiares que não têm grandes possibilidades de entregar, por exemplo, a supermercados, que não pararam. Então quem entrega supermercado, tem contrato de supermercado, até que não está sentindo tanto essa crise. Embora também estão sendo afetados, da mesma maneira dos grandes produtores, com soja e milho, também estão sentindo a crise, embora não tenham sido afetados ainda em sua renda, mas estão com dificuldade para poder para pegar os insumos, estão com dificuldades porque a pandemia criou, na verdade, também um receio de você estar ali no seu dia a dia trabalhando, que a gente depende de tantas pessoas, então há necessidade desse convívio social. Então, infelizmente, nós temos que obedecer os decretos. Porque os especialistas recomendam que a gente realmente fique em casa para evitar a disseminação desse vírus. Enquanto essa for a decisão e estiver os decretos, nós temos que obedecê-los.
estamos de volta com o Agroband, um programa rural feito por quem realmente é do campo, hoje por conta do coronavírus. Eu apresentando aqui da minha casa, o Amar apresentando de outro cantinho lá. E a gente começa esse terceiro bloco falando sobre a pandemia que também atinge os setores agrícolas, né? E o setor de carne, será que tem atingido? A gente conversou com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Na verdade, ele enviou um vídeo pra gente que você vê agora. A situação atual da proteína animal no Brasil é delicada no aspecto da comercialização para o mercado interno. É evidente que nós temos que levar em conta a queda de renda, o desemprego, esse momento tão crucial, tão difícil porque passa toda a nação brasileira e o mundo todo. Com relação às exportações, nós estamos efetivamente num momento bom, vendendo para países que sempre vendemos, especialmente para asiáticos. China, a maior demandante de proteína da carne de frango, também de suínos, e a maior importadora, sem dúvida. Crescemos no primeiro trimestre 8,2% na exportação de carne de aves e 32% na exportação de carne suína. A tendência no mês de abril, nos próximos meses, será a mesma. Com relação ao futuro, nós temos certeza que o mercado externo, pelas condições sanitárias principalmente, o Brasil vai ter uma fatia ainda maior, sem dúvida, e o mercado interno nós imaginamos que será efetivamente recobrado com medidas econômicas para voltar ao emprego, voltar à renda do consumidor. Pois é, Kleber, é um momento bastante delicado, principalmente para a economia brasileira, mas nós sabemos que o agro é o esteio, né? Sempre foi, ele tem sido aí a força do agronegócio, a força também do PIB brasileiro, e não será diferente, por mais que o mundo inteiro passe nesse momento por essa crise, né, do coronavírus, da pandemia, vem a crise econômica também depois disso, a dimensão a gente nem tem como falar aqui, deve ser muito grande, mas nós temos aí as empresas, né, as instituições que trabalham para que o agro faça também, como sempre fez, a sua parte e ajude no desenvolvimento da nossa economia. Temos agora a mensagem da Sicredi União, Paraná, São Paulo. Parceria que faz a diferença no campo? Sim, Sicredi. A gente está ao lado do produtor rural para fazer acontecer. Seja qual for o tamanho ou o momento da produção, a gente tem sempre uma solução sob medida, com o atendimento de quem entende do campo. Vem pro Sicredi. Agora a gente tem um quadro novo aqui no Agroband, que é o Agronotícias, que hoje traz uma informação importante aí, uma produção não muito comum aqui para nossa região, é a produção de nozes. Abril marca o início da colheita de noz-pecan. A movimentação nos pomares do sul do Brasil é intensa. As nogueiras por aqui são cultivadas em cerca de 8.000 hectares, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que coloca o Brasil como o quarto maior produtor mundial do fruto. Nós chegamos a um número de 3.500 toneladas na safra 2019. O solo e o clima temperado são ideais para o cultivo da planta. Venho muito animado esse ano com a produção já bem significativa. Essa cultura de nozes, né, uma cultura muito especial, principalmente característica aqui da região sul do estado, como mostrou no Agronotícias. Dessa forma, né, Kleber, a gente vai encerrando o programa de hoje, eu daqui, você daí, e agradecendo a todos os nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência, obrigado aos trabalhos Jean Ribeiro aqui comigo, obrigado também ao Igor Bonfim, nosso editor, e a toda a direção aqui da Band. Um abraço, bom final de semana, até semana que vem. Grande abraço, Amaro, grande abraço a todos os nossos telespectadores, com a esperança que essa pandemia termine logo e a gente tenha a nossa vida de volta normalmente, né? Grande abraço a todos então, fiquem com Deus, até o próximo final de semana, se Ele permitir. Tchau, tchau!